Meu nome é Luan Trevisan, sejam bem-vindos ao Ponto Cego Financeiro, onde a economia deixa de ser um mistério. E o vídeo de hoje é um vídeo muito especial porque eu gostaria de fazer a leitura com vocês desse livro, As 6 Lições. Na verdade, eu não vou ler ele com vocês, eu já li algumas vezes, já escutei diversas vezes em audiobook. E para mim é um livro muito especial porque eu não sou um fã ácido de ler. Muitas vezes eu prefiro audiobook, muitas vezes eu prefiro, na verdade, assistir podcast, uma conversa, um vídeo explicativo sobre qualquer tema. E basicamente eu aprendi economia na internet com pessoas fantásticas. Um exemplo disso é o Rafael Lima, do Ideias Radicais. Ele também fez a leitura desse vídeo lá no canal dele, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas eu também vou fazer porque é uma forma diferente de explicar, né? Mas principalmente para que eu releia e reveja o livro, é sempre bom voltar para esse livro. E também porque muita gente possa ter visto no canal dele, né? E tá tudo bem, não precisa assistir novamente, leia o livro. Na verdade, eu não acho que esse meu resumo substitui a leitura do livro, né? Só que muita gente pode não ter visto no canal dele, então eis aqui o motivo principal desse livro, né? Vou deixar o canal do Rafa aqui na descrição. Tem esse livro gratuito em PDF no Instituto Mises Brasil. E não só isso, eu também vou deixar o link de compra. E, de novo, o meu resumo aqui não substitui a leitura do livro. Não sei se eu vou postar 1, 2, 3 vídeos por semana, né, no mínimo um por semana. E hoje a gente começa pelo capítulo 1, que é o capitalismo. Depois, capítulo 2, socialismo. Capítulo 3, intervencionismo. Capítulo 4, esqueci, investimento externo. Não, desculpa, inflação. Capítulo 5, investimento externo. Capítulo 6, o último capítulo, as 6 lições, políticas e ideias. E como eu falei, eu não sou um ácido leitor, né? Acho que meu TDAH é difícil prender ali na leitura do livro, mas esse livro para mim é excelente. Durante o meu primeiro ano de graduação, eu perguntei para todos os professores se eles conheciam Mises ou pensadores como Hayek, né? Que também é da escola austríaca. E poxa, pasme, um só conheci e basicamente tirou sal na cara. Então, sim, é um livro de 120 páginas que para mim tem muito mais utilidade do que os 3 anos que eu cursei economia na estadual. Por que será? Já começa que os professores não têm incentivo nenhum, eles não podem ser demitidos. Então, eu não vou citar matéria nenhuma para não tomar processo, mas no primeiro ano tinha um que faltava cabelo e também faltava presença na aula. Ele não ia, ele gostava de jogar tênis na sexta-feira à noite. E um dia o aluno ousou falar a mesma coisa para ele. Quando ele resolveu aparecer na aula, o professor falou: pô, você não gosta de vir para aula, né? O cara acho que morava na outra cidade, sei lá a história. Ele falou: nem o senhor, professor. Ele olhou e falou: cara, minha matéria é subjetiva, você está ferrado na minha matéria. Então, para mim que não gosta de ler, 120 páginas, ser maior que 3 anos de uma faculdade, tem muito valor, tá? E como eu não gosto de ler, basicamente esse livro quem transcreveu a palestra foi a sua esposa, a mulher de Mises, e originalmente era uma palestra na Argentina. Então, por ter sido uma palestra, ele só anotou tópicos e foi lá e criou essa obra de arte. É extremamente simples de ler. Eu vou deixar o link do Rafa, do Ideias Radicais, que ele também fez essa leitura comentada, no canal dele. Eu vou deixar o link do Instituto Mises Brasil, que você pode baixar esse livro de graça. E eu vou deixar o link para quem queira, de fato, comprar, porque é um recurso escasso, por isso tem preço. É o que os socialistas não conseguem entender. E se você duvida que esse livro é tão bom, eu tenho vários em casa, porque eu costumo dar de presente para todas as pessoas que gostariam, desejam de aprender economia. Então vamos lá. Antes de mais nada, uma breve introdução. A Escola Austríaca de Economia, ela tem como seu precursor Karl Menger, né? Se eu não me engano, isso, sendo honesto, a gente vê na faculdade de Economia, se não me falha a memória, em Microeconomia 1, Karl Menger ele fundou a utilidade marginal, né? Esse livro, bom, vou adiantar um pouco parte das 6 lições, mas ele demonstra bem isso. Poxa, duas coisas que eu não entendi sobre o Rio de Janeiro. Por que tem gelo no mictório masculino e às vezes tem gelo e limão? Nada tem a ver com esse livro. E a coisa número 2 que sim tem a ver com esse livro. Por que o carioca ele só come feijão preto? Eu moro no interior do Paraná, aqui a gente só come almoço e janta, feijão carioca. E feijão preto é somente na feijoada. Então, se o Estado ele tentar regular a produção e a distribuição de feijões, o que vai acontecer é que no Rio de Janeiro os cariocas vão ficar malucos, porque só vai ter feijão carioca. O nome já diz feijão carioca.
Então, o Estado ele não consegue controlar a distribuição de bens pelo que Karl Menger descreveu, que é a utilidade marginal. Quanto tem de valor pro carioca o feijão preto? O valor do feijão preto pro carioca é maior do que o feijão carioca para quem mora aqui onde eu moro, no interior do Paraná, a não ser que você esteja comendo uma feijoada. E bom, esse livro ele fala um pouco disso. Primeiro ele fala sobre o capitalismo, depois ele fala sobre o socialismo, e por aí vai, ele vai descrevendo porque que o Estado não consegue intervir de forma eficiente na economia, e só o livre mercado, a livre iniciativa, é capaz de coordenar também a economia. E, mais uma vez, eu não sou um leitor ácido, então esse livro foi uma palestra proferida por Mises na Argentina pós o governo do Perón, então a Argentina estava destruída por intervenção econômica e a academia sedenta por entender para que lado eles iriam seguir. E olhando hoje, voltando para trás, os argentinos não deram valor a Mises, né? Um país que no século XIX chegou a ser um dos países mais ricos do mundo, chegou até a ser número 1, né? Viu ali, dado a intervenção do Estado, a sua economia indo para o buraco. E em 1959, Mises foi lá e proferiu essa palestra. Sua esposa, desculpa a pronúncia, mas é Margit von Mises, não sei se é assim que se fala, ela gravou tudo isso e transcreveu no livro, então por isso que é extremamente curto e fácil de ler. E Karl Menger definiu a utilidade marginal, e isso por si só você já consegue derivar e entender por que o Estado falha, né, ao tentar intervir na economia. E Mises ele evoluiu isso, ele foi além, né, descrevendo melhor fenômenos como a inflação, como, né, o que é os juros, né, aonde o Marx estava errado, e depois o resto é a história, né? Como contemporâneo a gente teve ali Hayek, que ganhou basicamente o prêmio Nobel de Economia, e é engraçado que, novamente, os professores não conhecem, né, porque ele ganhou o prêmio Nobel refutando Keynes, que é basicamente quem deu origem ao pensamento econômico atual que a gente estuda na faculdade brasileira e quem é responsável pela pobreza, pela má distribuição de recursos, né, de muitos países e, mais uma vez, Brasilzão da massa. E por aí vai, né? Depois de Mises, Hayek, a gente tem Rothbard, e a escola austríaca é a única escola capaz de prever todas as crises econômicas. Vamos ao resumo do capítulo 1, o capitalismo. O que meus professores não entendiam, e os socialistas também não, é que, poxa, por incrível que pareça, eu não nasci com uma camiseta da North Face ou da Insider. Insider, aceito trocar a marca, só uma dica. Sou capitalismo, é só você fazer chover o cupom que eu troco minha roupinha. Eu não nasci de roupa, eu nasci pelado. Então, se você está vivo, se você chegou até aqui, e mais uma vez, socialistas não entendem isso, é graças ao capitalismo. Os socialistas costumam definir como os grandes empresários, os reis da ferrovia, os reis do café, o domínio da indústria têxtil. O que eles não conseguem entender é que a partir do momento que você não atende o teu público, o teu cliente, você é demitido. Talvez eles não conseguem entender porque dentro de uma sala de aula na estadual, o professor ele não pode ser demitido, é concursado. E no livre mercado, sim. A partir do momento que você deixa de atender o seu cliente, você está destituído do seu cargo, da sua riqueza e do seu negócio. O maior exemplo disso é que hoje, poxa, alguém aí vai até uma locadora da Blockbuster alugar um filme. Hoje a gente utiliza TikTok, YouTube, Netflix, e a Blockbuster deixou de atender o consumidor final, assim como a Nokia, por exemplo. E o resultado é que ela fracassou. Então, um rei, um título de nobreza, envolve consanguinidade. Ou você faz parte da família real, ou você está fora. E esse título, ele vai seguir os nobres até o final da vida. E vai seguir o proletário até o final da vida. Graças ao capitalismo, a gente passou a ter ascensão social. Por quê? Porque diferente da nobreza, aonde eu não preciso atender ninguém, eu sou nobre, serei nobre, meu filho e por aí vai, no capitalismo não. A Blockbuster deixou de atender o público, quebrou.
A Nokia deixou de atender seu público, quebrou. E por aí vai. A gente tem tantos exemplos disso ao longo da nossa evolução e, bom, é graças ao capitalismo que a população multiplicou aí por 10. Então, poxa, em 1820, 88% da população vivia com menos de $2 por dia. Dados de 22, esse número caiu para menos de 10%. Então, em 1820, quase 90% da população, 88% para ser mais preciso, vivia com menos de $2 por dia. Em 2022, menos de 10% da população mundial vive com menos de $2 por dia. A população antes do capitalismo, quando a gente olha principalmente a população europeia, a população da Inglaterra, ela vivia em zonas rurais. E Bismarck, um maluco das ideias, ele criticava a migração das pessoas do campo para as fábricas, porque elas trabalhavam em condições insalubres na época e muitas horas por dia. Hello! Vai trabalhar numa fazenda, ver se é fácil. Já trabalhavam muitas horas por dia, já trabalhavam em condições subhumanas. Mas, ao irem para as fábricas, por que elas foram? Incentivo econômico, porque a vida delas estava melhor nas fábricas. Por mais que hoje a gente olha para a fábrica lá de trás, na Revolução Industrial, e critica as condições humanas da época. Só que essas condições desumanas da época era melhor do que as condições desumanas no campo da época. E o fato, a prova disso, é que as condições de trabalho elas foram melhorando ao longo dos anos. E não somente, eu citei os dados da pobreza, mas a população mundial multiplicou por 10 desde o advento do capitalismo. Então, poxa, né, o capitalismo ele permitiu com que você estivesse aqui, vendo esse vídeo, assistindo esse vídeo. Porque a Blockbuster deixou de atender o consumidor e hoje a gente tem YouTube e Netflix. Porque a evolução dos bens e produção da sociedade foi enorme e hoje eu consigo gravar esse vídeo com o celular. Por quê? Porque eu não vivo com menos de $2 por dia, então eu consigo gerar riqueza, seguir meu propósito de ajudar você a entender economia e mercado financeiro e posso gravar esse vídeo. E, poxa, literalmente porque você nasceu. Se você não fosse um nobre, você não estaria aqui, a não ser o capitalismo. Porque a população mundial multiplicou por 10 graças ao capitalismo. Sejamos justos aqui. Marx não é 100% um erro, é 99%. A única coisa que ele acertou sobre o capitalismo é que, poxa, o capitalismo ele é baseado no acúmulo de riqueza. Sim, através do acúmulo de riqueza, e a gente vai ver esse fenômeno acontecendo na Argentina, controlado tanto o mercado de capitais, eu vou fazer um vídeo melhor sobre isso, do quanto que isso é nocivo, que os argentinos ou quebraram, ou eles são gênios para conseguir manter o seu negócio e sua família em pé, ou então, se eles não são gênios e não quebraram, eles acumularam dólar de forma clandestina debaixo do colchão. Agora, com o governo Milei, esse dólar vai entrar em circulação na economia. Ao entrar na circulação, ele vai ali para os bancos. Ao ir para os bancos, e é por isso que o Brasil não tem investimento, a gente depende tudo de gasto público, que, de novo, é o Estado tentando controlar a distribuição de feijão que eu citei como exemplo, como também se apropriando de todo excedente de capital da economia. Né? Por que eu citei o exemplo da Argentina? Porque os argentinos deixou de ser crime ter dólar, então eles vão depositar esses dólares no banco e o banco vai fornecer empréstimo. Né? Ao tomar o empréstimo, você assume esse risco. Então, sim, Marx estava certo quando ele falou que é baseado no acúmulo de capital. E ao colocar o teu capital para produzir, você assume o risco de estar errado, ser uma blockbuster e quebrar, ou acertar e fundar o YouTube, uma empresa de centenas de bilhões de dólares. Ao tomar um empréstimo, você assume o risco sobre aquele empréstimo. Ao acumular riqueza e colocar teu dinheiro no banco, a gente consegue produzir mais e... Bom, já vou entrar onde o Marx falhou, mas entende por que os professores criticam qualquer pensamento contrário, como por exemplo o meu pensamento sobre economia? É porque eles não veem como o mesmo incentivo, eles não podem ser demitidos. Eles não têm incentivo para dar uma aula e agradar. Eles não têm incentivo para formar um aluno para o mercado.
É um concurso. Eles ganham acima da média. Dificilmente o seu aluno formado vai ganhar tão bem quanto ele trabalhando na mesma área, a não ser na mesma função de professor concursado. A academia foca em Keynes, onde Hayek ganhou o prêmio Nobel refutando Keynes. E quem criticava o capitalismo, né, aqui eu estou falando de Bismarck, ele era um grande senhor das terras e ele criticava a vida nas fábricas porque era desumana ou porque ele estava perdendo mão de obra e agora tendo que pagar mais caro para reter essa mão de obra caso ele queira, porque as pessoas estavam migrando do campo para as cidades. E mais uma vez, a população mundial cresceu 10 vezes. Isso não é graças a Marx, isso não é graças a Bismarck, isso não é graças a Keynes, e sim ao capitalismo. Aonde Marx errou? Lei de ferro dos salários. O salário ia ser só no mínimo da subsistência. Bom, um crítico que o Mises fala crítico sobre o capitalismo que o Mises fala no livro é Bismarck, que eu comentei. É a prova de que essa galerinha tem interesse muito bem direcionado. E a prova também que Marx errou feio. Porque ele estava ressentido, magoadinho, com ódio no coração, porque agora ele não encontrava mais pessoas para trabalhar no campo. Tadinho dos trabalhadores. Estavam trabalhando em fábricas desumanas. Mas ainda assim com uma jornada de trabalho menor e com mais humanidade do que se estivesse no campo. Bem-vindo a Karl Menger, utilidade marginal. As pessoas preferiam a migração para a cidade. E, bom, a partir daí, tudo que se deriva de Marx é um erro, porque a única coisa que ele entendeu sobre capitalismo é o acúmulo de capital. Isso dá origem aos juros, isso dá origem ao crescimento populacional, e quando a gente vai avaliar o que cada pensador crítico ao capitalismo tem em comum, é mágoa, ódio, ressentimento, falta de compreensão, falta de estudo, excesso de ego e principalmente excesso de interesses. Então, sim, as pessoas preferiram a migração para as cidades. E ao produzir tecido e vestuário e ter menos pessoas no campo produzindo alimento, deu origem ao mercado internacional, à importação. Porque agora eu faço aquilo que eu sou mais eficiente. Eu distribuo melhor meu capital. E aí falta alimento porque tem menos pessoas no campo. E aí é onde Bismarck fica ressentidinho, porque ele vendeu menos e os ingleses começaram a importar alimentos. Tchau! Então, por esse vídeo é isso. Desculpa a ironia, eu não consigo levar esse tema sem ser irônico. No próximo capítulo eu vou falar sobre o socialismo. E fica aqui a primeira das 6 lições. E, bom, tem um link também para você comprar o livro. Eu não achei do Instituto Mises Brasil, eu ia deixar lá só para ajudar eles, mas quem distribui o livro é basicamente o Instituto Mises Brasil. Então eu vou deixar o link na Amazon, onde o Instituto Mises vai ganhar, e eu também vou ganhar, e eu vou investir na melhor qualidade para o vídeo aqui para vocês, mas também tem ele de forma gratuita no PDF aqui embaixo, graças a quem pavimentou esse caminho, né? Primeiramente Mises e depois seus sucessores, ao Ideias Radicais, que me inspirou a seguir meu propósito de abrir esse canal, e também me inspirou na série desse livro, e ao Instituto Mises Brasil, ao Hélio Beltrão, a todo mundo que me deu a oportunidade de chegar até esse conhecimento, e eu sou muito grato por isso.